como dormir melhor aos 60, 70 e além. Porque o sono escapa de você às 3 da manhã. Você já abriu os olhos no meio da noite. O silêncio da casa quase ensurdecedor e sentiu aquele vazio inquieto. São 3 da manhã, o mundo está dormindo, mas você está acordado, olhando para o teto, com a mente girando como um velho toca-discos que não para. Talvez você tente voltar a dormir, mas os pensamentos insistem em dançar na sua cabeça. Ou pior, o corpo teima em levantar, seja por uma vontade de ir ao banheiro ou por uma ansiedade que não explica. Se isso soa familiar, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Milhares de pessoas entre 60 e 80 anos enfrentam noites interrompidas, e a boa notícia é que há soluções simples, naturais e ao seu alcance para recuperar o sono profundo que você merece. O sono não é apenas uma pausa no dia, ele é o alicerce da sua energia, da sua memória, do seu humor e até da sua saúde. Mas com o passar dos anos, o corpo muda. Hormônios, hábitos, até a forma como você come ou relaxa, podem transformar suas noites em uma batalha. Talvez você já tenha tentado chás travesseiros novos ou até remédios, mas, ainda assim, acorda cansado. Hoje vamos mergulhar no porquê isso acontece e, mais importante, no como você pode mudar isso. Vamos explorar 5 razões comuns pelas quais o sono escapa de você e 5 soluções práticas, muitas delas, envolvendo alimentos simples e acessíveis que podem transformar suas noites. E não se preocupe, não são mudanças drásticas, mas passos gentis que respeitam o ritmo do seu corpo. Imagine acordar pela manhã, sentindo-se leve e renovado, com a energia de quem realmente descansou. Parece um sonho distante. Não é. Com pequenas mudanças, você pode reconquistar noites tranquilas e manhãs cheias de vida. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir os segredos que vão ajudar você a dormir melhor e, quem sabe, inspirar outros a fazer o mesmo. Deixe um comentário com "Quero dormir melhor" para nos contar que você está aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe sua experiência e ajude a levar essas dicas a quem precisa. Agora vamos começar com a primeira razão pela qual suas noites podem estar tão agitadas e a solução que pode mudar tudo. Parte 1. O relógio interno desregulado. Porque o corpo acorda quando você quer dormir. Você já sentiu como se seu corpo fosse um relógio antigo daqueles que tocam na hora errada, às 3 da manhã, quando o mundo está em silêncio? Seu cérebro parece acender uma luz e dizer: hora de acordar. Isso não é por acaso. Com o passar dos anos, nosso ritmo circadiano, o relógio biológico que regula quando dormimos e acordamos, pode se desajustar. É como se o ponteiro do seu corpo começasse a girar fora de hora, confundindo dia com noite. Mas por que isso acontece? E como podemos consertar esse relógio interno? A ciência por trás do problema à medida que envelhecemos a produção de melatonina, o hormônio do sono diminui. Esse hormônio é como um maestro que diz ao corpo: é hora de descansar. Sem ele, o sono fica fragmentado e você pode acordar várias vezes durante a noite. Além disso, a exposição à luz, especialmente à luz azul de celulares TVs ou lâmpadas fortes, pode atrapalhar ainda mais esse ritmo. Outro fator é a soneca diurna. Sabe, aquele cochilo gostoso depois do almoço? Ele pode estar roubando o sono profundo da noite, especialmente se for longo demais ou muito tarde. A história de Dona Clara. Conheci Dona Clara, uma professora aposentada de 68 anos que adorava contar histórias para os netos. Ela vivia em uma cidadezinha no interior de São Paulo, onde o canto dos pássaros era sua trilha sonora. Mas há alguns anos, suas noites começaram a ser interrompidas. Eu acordava às 3 da manhã, como se alguém tivesse me chamado. Ela me contou com um sorriso meio cansado. Eu ficava olhando para o teto,
pensando em tudo, as contas, os netos até nas histórias que contava quando era jovem. Dona Clara tentava cochilar à tarde às vezes por 2 horas e achava que isso a ajudava a descansar. Mas na verdade, estava piorando tudo, a solução, ajustando o relógio com hábitos e alimentos para realinhar o relógio interno. Dona Clara começou com pequenas mudanças. Primeiro, ela limitou as sonecas a 20 minutos logo após o almoço e evitou cochilar depois das 15 horas. Isso ajudou seu corpo a guardar o sono para a noite. Ela também passou a caminhar por 15 minutos ao entardecer, aproveitando a luz natural para reforçar o ritmo circadiano. Mas o que realmente fez diferença foi incluir amêndoas na sua alimentação. Amêndoas são ricas em magnésio, um mineral que ajuda a relaxar o sistema nervoso e estimula a produção de melatonina. Dona Clara começou a comer um punhado de amêndoas sem sal como lanche da manhã. Em 3 semanas, ela notou que acordava menos durante a noite e se sentia mais descansada pela manhã. Além disso, ela criou um ritual noturno. Desligava o celular 1 hora antes de dormir, tomava um chá de camomila, que também ajuda na produção de melatonina, e lia um livro leve. Foi como se meu corpo aprendesse a relaxar de novo. Ela disse com os olhos brilhando. Essas mudanças não foram mágicas, mas foram consistentes. E consistência é o que o corpo de 60, 70 anos precisa. Como você pode começar, limite as sonecas. Se precisar, cochile por no máximo 20, 30 minutos antes das 15 horas. Exponha-se à luz natural. Caminhe ou sente-se ao sol pela manhã ou ao entardecer por 10, 15 minutos. Inclua amêndoas, coma 10, 12 amêndoas no café da manhã ou lanche da manhã. Elas são fáceis de encontrar e deliciosas com uma fruta. Crie um ritual noturno. Desligue telas 1 hora antes de dormir, leia ou ouça uma música suave. Se você sente que seu relógio interno está desajustado, comente: "Quero acertar meu relógio", e conte qual dessas dicas você vai experimentar. Vamos nos apoiar para dormir melhor. E agora, se você acha que o relógio interno é o único culpado, espere até descobrir como sua alimentação noturna pode estar sabotando seu sono. Parte 2. A ceia noturna, que rouba seu sono, como a alimentação tarda, afeta suas noites. Você já se deitou após um jantar farto com aquele prato de feijoada ou um lanche caprichado e sentiu que o sono simplesmente não vinha. Ou pior ainda, acordou no meio da noite com o estômago pesado, como se ele estivesse conversando com você enquanto o resto do mundo dorme. Não é só a impressão, o que você come à noite. E quando come, pode transformar suas noites em um carrossel de despertares. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, o jantar é um momento de prazer, mas escolhas erradas podem estar sabotando o descanso que seu corpo tanto precisa. A ciência por trás do problema. Quando comemos refeições pesadas, ricas em gorduras, açúcares ou alimentos ácidos, como molhos de tomate ou café, o sistema digestivo trabalha horas extras. Isso não só atrasa a digestão, como pode causar refluxo ou desconforto, que muitas vezes se manifesta bem no meio da noite. Além disso, alimentos com alto teor de sódio, como embutidos ou salgadinhos, fazem o corpo reter líquidos durante o dia, liberando-os à noite, o que explica aquelas idas ao banheiro às 2 da manhã. Outra questão é o horário. Comer muito perto da hora de dormir força o corpo a priorizar a digestão em vez do descanso, atrapalhando o ciclo natural do sono. A história de Seu José. Conheci Seu José, um jardineiro aposentado de 72 anos que vivia em uma casa cheia de flores em Minas Gerais. Ele tinha orgulho do seu jardim, onde passava horas cuidando de roseiras e manjericões, mas à noite o sono era seu maior desafio. Eu jantava à tarde às 21h, às vezes até mais tarde, ele me contou com um suspiro. Era sempre um prato quente com carne, arroz, feijão e um cafezinho para fechar.
Mas depois eu acordava às 3h, com o estômago pesado e a cabeça cheia de pensamentos. Seu José achava que era só a idade, mas o problema estava na mesa. A solução, um jantar leve e alimentos que acalmam seu José, começou a fazer mudanças simples. Primeiro, ele passou a jantar mais cedo, por volta das 18h30, dando ao corpo pelo menos 3 horas para digerir, antes de deitar. Ele também trocou refeições pesadas por opções mais leves, incluindo abóbora. Sim, aquele vegetal quente e reconfortante que parece abraçar o estômago. A abóbora é rica em fibras que ajudam a regular a digestão e em potássio que equilibra os líquidos no corpo, reduzindo a necessidade de idas ao banheiro durante a noite. Além disso, ela contém triptofano, um aminoácido que ajuda o corpo a produzir serotonina, promovendo o relaxamento. Seu José começou a incluir uma sopa de abóbora com gengibre 2 vezes por semana no jantar. Era simples abóbora, um pedaço de gengibre, um fio de azeite e uma pitada de sal. Eu me sentia leve e o sono vinha mais fácil. Ele disse com um sorriso que parecia iluminar o jardim. Ele também cortou o café após as 16 horas e substituiu por um chá de erva cidreira que acalma o estômago e a mente. Em um mês, ele passou de acordar 3 vezes por noite para apenas uma e às vezes dormia direto até o amanhecer, como você pode. Começar jante mais cedo. Tente comer pelo menos 3 horas antes de dormir, idealmente antes das 19 horas. Escolha alimentos leves. Inclua abóbora sopa purê ou assada no jantar 2-3 vezes por semana. Combine com temperos suaves como gengibre ou manjericão. Evite sódio e cafeína à noite. Substitua embutidos molhos pesados e café por opções como chá de erva cidreira ou água com limão. Crie um ritual leve. Após o jantar, experimente uma caminhada curta ou um momento de relaxamento com música suave para ajudar na digestão. Se o seu jantar está atrapalhando seu sono, comente hora de jantar mais leve e compartilhe uma receita ou hábito que você quer experimentar. Vamos trocar ideias para noites mais tranquilas. E se você acha que a comida é o único vilão, espere até descobrir como a luz do seu quarto pode estar mantendo você acordado. Parte 3. A luz que rouba o silêncio. Como a iluminação afeta seu sono, você já se pegou olhando para o brilho do celular antes de dormir, rolando mensagens ou assistindo a um vídeo, achando que isso ajuda a relaxar. Ou talvez a luz do abajur da TV ou até mesmo a claridade que vem da rua pareça inofensiva, mas no fundo está sussurrando para seu cérebro: fique acordado. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, a luz ao nosso redor, especialmente à noite, pode ser um ladrão silencioso do sono profundo. E o pior, você nem percebe o quanto ela está atrapalhando até começar a mudar. A ciência por trás do problema, a luz, especialmente a luz azul emitida por telas de celulares, tablets e TVs, engana o cérebro fazendo-o pensar que ainda é dia. Isso inibe a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao corpo que é hora de descansar. Para pessoas na faixa dos 60, 70 ou 80 anos, esse efeito é ainda mais pronunciado, porque a produção natural de melatonina já diminui com a idade. Além disso, lâmpadas brilhantes em casa ou a claridade de postes de rua que entram pela janela podem manter o cérebro em alerta, mesmo quando seus olhos estão fechados. O resultado? Você acorda às 3 da manhã, com a mente acelerada ou simplesmente não consegue desligar para dormir. A história de Dona Lúcia conheci. Dona Lúcia, uma viúva de 70 anos, que morava em Salvador e adorava ouvir música de Vinícius de Moraes, enquanto tricotava à noite. Sua casa era cheia de vida, com fotos dos filhos e netos espalhadas pelas paredes, mas suas noites eram solitárias. Eu ficava com o celular até tarde, vendo fotos dos meus netos ou respondendo mensagens no grupo da família,
Ela me contou com um olhar nostálgico, mas depois, quando deitava ao sono, demorava a vir, e quando vinha, eu acordava no meio da noite, como se meu corpo estivesse esperando algo. Dona Lúcia não fazia ideia de que a luz do celular e a lâmpada forte do quarto estavam confundindo seu cérebro. A solução: escureça à noite e nutra o sono. Dona Lúcia começou a transformar suas noites com mudanças simples, mas poderosas. Primeiro, ela adotou a regra de sem telas 1 hora antes de dormir. Em vez de rolar o celular, ela colocava um disco de bossa nova abaixo e lia um livro de poesia, algo que a fazia sorrir sem estimular demais a mente. Ela também trocou a lâmpada branca brilhante do quarto por uma de luz quente âmbar, que imita o pôr do sol e ajuda o cérebro a relaxar. Para bloquear a claridade da rua, ela investiu em cortinas escuras que transformaram seu quarto em um ninho acolhedor. Mas o que realmente fez diferença foi incluir nozes na sua alimentação. Nozes são ricas em melatonina natural e ácidos graxos ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo e promovem um sono mais profundo. Dona Lúcia passou a comer 5 nozes, como lanche no meio da tarde, junto com uma maçã. Era como se meu corpo começasse a entender que a noite era para descansar. Ela disse com um brilho nos olhos. Em 2 semanas, ela começou a dormir mais cedo e acordava apenas 1 vez por noite, em vez de 3 ou 4. Agora, quando acordo, sinto que dormi de verdade, ela completou. Como você pode? Começar. Desligue as telas. Evite celular TV ou tablet, pelo menos 1 hora antes de dormir. Substitua por leitura música suave ou uma conversa leve. Use luz quente. Troque lâmpadas brancas por luzes âmbar ou vermelhas no quarto. Uma luminária de cabeceira com luz suave também ajuda. Bloqueie a claridade externa. Instale cortinas blackout ou use uma máscara de dormir confortável. Inclua nozes, coma 4, 6 nozes no lanche da tarde, combinadas com uma fruta, para facilitar a digestão. Elas são fáceis de carregar e deliciosas. Se a luz está roubando seu sono, comente: quero um quarto mais escuro, e compartilhe-se uma mudança que você vai fazer hoje para proteger suas noites. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que a luz é o único problema, espere até descobrir como seus pensamentos podem estar mantendo você acordado. E o que fazer para acalmá-los. Parte 4. A mente que não desliga. Como o estresse silencioso rouba seu sono. Você já deitou na cama com o corpo exausto e os olhos pesados, mas a mente parecendo uma rádio que não encontra a estação certa. Um pensamento puxa outro. A conta que precisa pagar, a conversa com um amigo, ou até aquela lembrança antiga que surge do nada. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, o estresse silencioso, aquele que nem sempre percebemos, pode ser o maior ladrão do sono profundo. Ele mantém o cérebro em alerta, como se estivesse esperando um sinal para agir, mesmo quando tudo o que você quer é descansar. A ciência por trás do problema. Quando estamos estressados, o corpo libera cortisol, um hormônio que nos mantém alertas. Isso é ótimo durante o dia, mas à noite, níveis elevados de cortisol podem dificultar o relaxamento e interromper o ciclo do sono. Com a idade, o corpo se torna mais sensível a esses picos de estresse, especialmente se você carrega preocupações do dia a dia, como finanças, saúde ou família. Além disso, a falta de uma rotina calmante antes de dormir pode deixar a mente ligada, dificultando a transição para o sono profundo. O resultado: você acorda às 3 da manhã, com o coração acelerado ou simplesmente não consegue adormecer. História de seu Antônio. Conheci seu Antônio, um contador aposentado de 75 anos que vivia em Porto Alegre e tinha paixão por tocar violão para os netos. Ele sempre foi um homem calmo, mas nos últimos anos começou a sentir o peso das preocupações,
Eu pensava nos meus filhos, no futuro deles, nas notícias do mundo. Ele me contou, com um olhar distante. Quando deitava, minha cabeça não parava. Era como se eu estivesse resolvendo contas antigas no meio da noite. Seu Antônio tentava relaxar assistindo TV até tarde, mas isso só piorava as coisas. Ele acordava várias vezes, sentindo-se mais cansado do que quando foi dormir. A solução: acalmar a mente, com ritmo e alimentos. Seu Antônio decidiu enfrentar o estresse com pequenos passos. Primeiro, ele criou um ritual noturno para desacelerar a mente. Todas as noites, às 20 horas, ele desligava a TV e sentava na varanda com uma xícara de chá de maracujá, uma planta conhecida por suas propriedades calmantes. Ele também começou a praticar uma técnica simples de respiração: inspirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos e expirar por 6 segundos, repetindo por 5 minutos. Isso ajudou a reduzir o cortisol e sinalizar ao corpo que era a hora de relaxar. Mas o que realmente trouxe alívio foi incluir a aveia na sua rotina. A aveia é rica em triptofano, um aminoácido que ajuda o corpo a produzir serotonina, o hormônio da calma. Além disso, ela contém carboidratos complexos que estabilizam o açúcar no sangue, evitando picos que podem estimular o cérebro. À noite, seu Antônio passou a tomar uma tigela pequena de mingau de aveia com uma colher de mel e algumas rodelas de banana, como lanche noturno por volta das 18h30. Era como se minha mente ficasse mais leve, mais quieta. Ele disse com um sorriso tímido. Em 3 semanas, ele passou de acordar 4 vezes por noite para apenas uma, e o sono parecia mais profundo, mais restaurador. Como você pode começar? Crie um ritual calmante. Reserve 30 minutos antes de dormir para uma atividade relaxante, como ouvir música suave, escrever em um diário ou praticar respiração profunda. Experimente a aveia. Inclua uma porção pequena de mingau de aveia com mel ou fruta no jantar ou como lanche noturno 2-3 vezes por semana. Reduza estímulos noturnos. Evite notícias ou conversas intensas à noite. Substitua por algo leve como um livro ou uma conversa tranquila com a família. Pratique respiração consciente. Tente a técnica 4-4-6. Inspirar, segurar, expirar por 5 minutos antes de deitar. Se sua mente está te mantendo acordado, comente. Quero uma mente mais calma e compartilhe um hábito relaxante que você já faz ou quer experimentar. Vamos construir noites mais serenas juntos. E se você acha que o estresse é o único culpado, espere até descobrir como a posição em que você dorme pode estar atrapalhando suas noites. Parte 5. A posição que perturba, como a forma de dormir, afeta suas noites. Você já acordou no meio da noite com uma dorzinha nas costas, um formigamento no pescoço ou uma sensação de que algo está errado com seu corpo? Talvez você vire de um lado para o outro tentando encontrar a posição perfeita, mas o sono parece escapar como areia entre os dedos. Para muitos de nós entre 60 e 80 anos, a forma como dormimos, a posição do corpo, o travesseiro até o colchão pode ser um obstáculo silencioso para noites tranquilas. E o mais surpreendente, ajustar algo tão simples quanto a maneira de deitar pode transformar seu descanso. A ciência por trás do problema com o passar dos anos, o corpo fica mais sensível a desconfortos físicos. Dormir em uma posição inadequada pode pressionar a coluna aos quadris ou os ombros, enviando sinais de desconforto ao cérebro e interrompendo o sono. Por exemplo, dormir de bruços pode forçar o pescoço e causar tensão muscular, enquanto dormir de lado, sem apoio adequado, pode desalinhar a coluna. Além disso, um travesseiro muito alto ou baixo pode atrapalhar a respiração, especialmente para quem tem roncos ou apneia do sono, condições comuns em idosos. Essas pequenas tensões acumulam-se, fazendo você acordar várias vezes ou sentir-se cansado,
mesmo após horas na cama. A história de Dona Maria. Conheci Dona Maria, uma costureira aposentada de 67 anos, que vivia no Recife e tinha paixão por dançar forró com as amigas. Sua casa era cheia de retalhos coloridos e memórias de festas juninas, mas suas noites eram um desafio. Eu acordava com o pescoço travado, como se tivesse carregado um saco de farinha. Ela me contou rindo, mas com um toque de frustração. Às vezes sentia meu corpo pesado e o sono simplesmente não vinha direito. Dona Maria dormia de bruços com um travesseiro alto que forçava o pescoço, e seu colchão velho já não oferecia o suporte necessário. Ela achava que era só a idade, mas o problema estava na cama, a solução. Ajuste a posição e nutra o corpo. Dona Maria começou a mudar sua rotina de sono com passos simples. Primeiro, ela aprendeu a dormir de lado, com um travesseiro que mantivesse a cabeça alinhada com a coluna, nem muito alto, nem muito baixo. Ela também colocou um travesseiro fino entre os joelhos para aliviar a pressão nos quadris. Para melhorar o suporte, ela investiu em um protetor de colchão mais firme, já que um colchão novo estava fora do orçamento. Essas mudanças reduziram a tensão no corpo, permitindo que ela dormisse por períodos mais longos sem acordar. Mas o que trouxe um toque extra de calma foi adicionar cenoura à sua alimentação. Cenouras são ricas em vitamina A e antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação muscular e articular, aliviando pequenas dores que podem perturbar o sono. Elas também contêm fibras que regulam a digestão, evitando desconfortos noturnos. Dona Maria passou a incluir uma salada de cenoura ralada com limão e azeite no almoço 3 vezes por semana. Era tão simples, mas meu corpo parecia mais leve, menos tenso. Ela disse com um sorriso que lembrava seus dias de forró. Em um mês, ela passou de acordar 4 vezes por noite para apenas uma, e as dores matinais diminuíram. Como você pode começar? Ajuste sua posição. Tente dormir de lado, com a cabeça alinhada à coluna. Use um travesseiro entre os joelhos para apoiar os quadris. Escolha o travesseiro certo. Opte por um travesseiro que mantenha o pescoço reto, nem muito alto, nem muito baixo. Melhore o colchão. Se não puder comprar um novo, use um protetor de colchão firme ou uma tábua sob o colchão para mais suporte. Inclua cenouras. Adicione cenoura ralada, cozida ou em sucos ao almoço ou lanche da tarde 3 vezes por semana. Combine com azeite para melhor absorção. Se sua posição de dormir está atrapalhando suas noites, comente: quero dormir mais confortável, e compartilhe uma mudança que você vai fazer na sua cama ou rotina. Vamos criar noites mais aconchegantes juntos. E se você acha que o corpo é o único obstáculo, espere até descobrir como a hidratação, ou a falta dela, pode estar mexendo com seu sono. Parte 6. A seca silenciosa. Como a hidratação afeta suas noites. Você já sentiu a boca seca no meio da noite, como se tivesse caminhado por um deserto? Ou talvez tenha notado que, mesmo bebendo água durante o dia, ainda acorda com aquela sensação de cansaço ou uma urgência para ir ao banheiro. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, a forma como nos hidratamos ou deixamos de nos hidratar pode estar mexendo com o sono de uma maneira que nem imaginamos. Parece simples, mas a quantidade e o momento em que bebemos água ou comemos alimentos hidratantes podem fazer suas noites mais tranquilas ou mais agitadas. A ciência por trás do problema com a idade, o corpo perde a capacidade de regular os fluidos com a mesma eficiência. A desidratação, leve mesmo que você não perceba, pode sobrecarregar os rins, fazendo com que eles liberem mais urina à noite. Aquele momento incômodo em que você acorda precisando ir ao banheiro. Por outro lado, beber muita água ou líquidos perto da hora de dormir pode encher a bexiga, interrompendo o sono. Além disso,
A desidratação pode causar câimbras musculares ou uma sensação de inquietação dificultando o relaxamento. O segredo está no equilíbrio, hidratar o corpo na hora certa, com os líquidos e alimentos certos, para que ele funcione suavemente, sem sobrecarregar a bexiga à noite. A história de Seu Manoel. Conheci Seu Manoel, um pescador aposentado, de 73 anos, que vivia em uma vila à beira-mar em Florianópolis. Ele adorava contar histórias sobre suas aventuras no mar, com os olhos brilhando como as ondas sob o sol. Mas nos últimos anos, suas noites eram tudo menos tranquilas. Eu acordava 2, 3 vezes para ir ao banheiro e às vezes sentia o corpo inquieto, como se ele estivesse pedindo algo que eu não entendia. Ele me contou com um suspiro que carregava o peso de muitas noites mal dormidas. Seu Manoel bebia pouca água durante o dia, porque achava que isso evitaria idas ao banheiro, mas tomava um copo grande antes de dormir, pensando que era o suficiente. Ele não sabia que isso estava desregulando seu corpo. E a solução? Hidratação inteligente e alimentos que equilibram seu. Manoel começou a mudar sua abordagem com passos simples. Primeiro, ele passou a beber água de forma mais regular ao longo do dia, começando com um copo ao acordar e pequenos goles a cada hora até às 18 horas. Ele evitou líquidos após esse horário, exceto por um chá leve como o de hortelã, que não sobrecarrega a bexiga. Essa mudança ajudou seu corpo a processar a água durante o dia, reduzindo a necessidade de idas ao banheiro à noite. O que realmente fez diferença, porém, foi incluir pepino na sua alimentação. Pepinos são 95% água, mas também são ricos em potássio e antioxidantes que ajudam os rins a regular os fluidos sem irritar a bexiga. Diferente de beber muita água de uma vez, o pepino hidrata gradualmente, enquanto suas fibras ajudam a manter a digestão regular, reduzindo a pressão abdominal que pode incomodar à noite. Seu Manoel passou a comer meio pepino fatiado com um fio de azeite e limão no almoço 4 vezes por semana. Era refrescante e meu corpo parecia mais calmo, como o mar em um dia sem vento. Ele disse com um sorriso que lembrava suas histórias de pescador. Em 3 semanas, ele reduziu as idas ao banheiro de 3 para 1 por noite e o sono ficou mais profundo. Como você pode? Começar hidrate ao longo do dia, beba pequenos goles de água a cada hora, começando pela manhã, e reduza após as 18 horas. Inclua pepino, adicione meio pepino fatiado ao almoço ou lanche da tarde 3, 4 vezes por semana. Combine com limão ou azeite para sabor. Evite líquidos à noite. Substitua a água por chás leves como hortelã ou camomila após as 18 horas em pequenas quantidades. Monitore seu corpo. Se sentir câimbras ou inquietação, aumente a hidratação diurna com alimentos ricos em água, como frutas ou vegetais. Se a hidratação está atrapalhando seu sono, comente "Quero me hidratar melhor" e compartilhe uma mudança que você vai fazer para equilibrar seus líquidos. Vamos criar noites mais suaves juntos. E se você acha que a hidratação é o último obstáculo, espere até descobrir como o ambiente do seu quarto pode estar influenciando suas noites. Parte 7. Reconquistando o sono. Um novo começo para suas noites. Imagine acordar pela manhã, com o corpo leve e a mente clara, e um sorriso que diz: "Eu descansei de verdade." Parece um sonho distante? Não precisa ser. Ao longo desta jornada, exploramos os motivos que roubam suas noites, desde o relógio interno desregulado até a iluminação que engana seu cérebro, o estresse que não silencia a posição que incomoda, a alimentação que pesa e a hidratação que desequilibra. Cada um desses desafios é comum, especialmente para quem está na faixa dos 60, 70 ou 80 anos. Mas aqui está a boa notícia: você tem o poder de mudar isso. Com pequenas ações feitas com carinho e consistência, suas noites podem se transformar em momentos de paz e seus dias
podem ganhar mais energia, alegria e vitalidade. Revisitando os segredos do sono, vamos relembrar o que descobrimos juntos. Primeiro vimos como o ritmo circadiano, aquele relógio interno, pode se desajustar com a idade, mas pode ser realinhado com amêndoas sonecas curtas e luz natural. Depois aprendemos que refeições pesadas à noite atrapalham a digestão e o sono, mas um jantar leve com abóbora pode trazer equilíbrio. A luz azul de telas e lâmpadas brilhantes engana o cérebro, mas nozes e um quarto escuro podem acalmar a mente. O estresse silencioso mantém o corpo em alerta, mas aveia e rituais relaxantes, como respiração profunda, ajudam a encontrar a calma. A posição de dormir pode causar desconforto, mas ajustes na cama e cenouras na alimentação aliviam a tensão. Por fim, a hidratação inadequada sobrecarrega a bexiga, mas pepinos e uma rotina de água bem planejada restauram o equilíbrio. Cada uma dessas soluções é como uma peça de um quebra-cabeça. Sozinhas elas já fazem diferença, mas juntas formam um quadro completo. Noites mais longas, sono mais profundo e manhãs mais leves. E o melhor, essas mudanças não exigem remédios caros ou esforços impossíveis. São passos simples, como comer um punhado de nozes, ajustar um travesseiro ou tomar um chá de maracujá. São gestos de cuidado com você mesmo, com o corpo, que te levou tão longe e ainda quer te levar mais adiante. A história de Dona Rosa. Quero compartilhar a história de Dona Rosa, uma avó de 78 anos de Campinas que adorava contar histórias dos seus tempos de juventude para os netos. Ela tinha um riso contagiante, mas suas noites eram marcadas por cansaço. Eu acordava às 3 da manhã, às vezes sem motivo, e não conseguia voltar a dormir. Era como se meu corpo tivesse esquecido como descansar, ela me disse com um olhar que misturava saudade e esperança. Dona Rosa tentou de tudo, chás, remédios naturais, até contar carneirinhos. Mas nada parecia funcionar, até que ela decidiu ouvir seu corpo. Inspirada por histórias como as que compartilhamos, Dona Rosa fez mudanças pequenas, mas consistentes. Ela começou a comer uma salada com pepino e cenoura no almoço, trocou o café da noite por chá de hortelã e ajustou o travesseiro para dormir de lado. Ela também passou a caminhar ao entardecer, deixando a luz do sol acertar seu relógio interno, e criou um ritual noturno com música suave e um caderno onde escrevia 3 coisas boas do dia. Não foi de uma hora para outra, mas, aos poucos, senti meu corpo relaxar como se ele estivesse me agradecendo. Ela disse com lágrimas nos olhos. Hoje, Dona Rosa dorme quase a noite toda, acordando apenas uma vez, e acorda com energia para brincar com os netos. O sono é um presente que eu me dei de volta. Ela completou um convite para transformar suas noites, Dona Rosa, seu Manoel, Dona Maria, seu Antônio, Dona Lúcia e seu José nos mostram algo poderoso. O sono não é um luxo, é uma necessidade. E ele está ao seu alcance. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com um passo. Talvez seja comer um punhado de amêndoas pela manhã, apagar as luzes brilhantes do quarto ou jantar mais cedo, com uma sopa de abóbora. Cada pequeno gesto é como uma semente plantada. Com tempo e cuidado, ela cresce e floresce em noites mais tranquilas. Seu corpo ainda quer descansar, curar e se renovar. Ele só precisa de um pouco de ajuda, de um pouco de atenção. E quando você dorme bem, não é só o corpo que agradece. Sua memória fica mais afiada, seu humor mais leve, sua energia mais vibrante. Você merece isso. Merece noites que te abraçam em vez de te acordar. Merece manhãs que te recebem com esperança em vez de cansaço. Então hoje faça um compromisso com você mesmo. Escolha uma das dicas que compartilhamos. Talvez seja a aveia de seu Antônio, o pepino de seu Manoel ou o ritual calmo de Dona Lúcia. E experimente por uma semana.
Observe como seu corpo responde. E, acima de tudo, acredite, você não está sozinho nessa jornada. E suas noites podem melhorar. Se você aprendeu algo hoje, comente. Quero noites melhores. E compartilhe uma mudança que você vai fazer para cuidar do seu sono. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de noites mais tranquilas. Juntos, podemos espalhar o presente do sono profundo e viver com mais energia, alegria e saúde. Obrigado por estar aqui e até a próxima. O calor que desperta. Como a temperatura do quarto afeta suas noites. Você já se virou na cama, sentindo o corpo quente, o lençol grudando na pele, ou talvez acordou tremendo de frio, buscando um cobertor que parece nunca ser suficiente. Para muitos de nós entre 60 e 80 anos, a temperatura do quarto pode ser um inimigo invisível do sono profundo. É como se o ambiente decidisse brincar com seu corpo, aquecendo ou esfriando na hora errada, deixando você inquieto, quando tudo o que quer é descansar. A boa notícia: com alguns ajustes simples e um toque de cuidado com a alimentação, você pode transformar seu quarto em um refúgio perfeito para noites tranquilas. A ciência por trás do problema: a temperatura do corpo desempenha um papel crucial no ciclo do sono. Para adormecer e permanecer dormindo, o corpo precisa baixar sua temperatura interna em cerca de primileus, um processo natural que começa ao anoitecer. Um quarto muito quente, acima de 20 Fahrenheit, ou muito frio, abaixo de 17, pode atrapalhar esse processo, mantendo o cérebro em alerta ou causando desconforto físico. Com a idade, o corpo fica menos eficiente em regular a temperatura e muitas pessoas se tornam mais sensíveis ao calor ou ao frio. Além disso, roupas de cama pesadas, ventilação inadequada ou até mesmo um colchão que retém calor podem piorar a situação, levando a despertares noturnos ou sono leve e fragmentado. A história de seu Benedito. Conheci seu Benedito, um marceneiro aposentado de 71 anos que vivia em Belém, onde o calor amazônico parecia nunca dar trégua. Ele tinha orgulho de suas mãos, que já esculpiram móveis para toda a vizinhança, mas suas noites eram marcadas por inquietação. Eu acordava suado mesmo com o ventilador ligado, como se o calor estivesse dentro de mim. Ele me contou com um riso cansado. Seu Benedito dormia com um cobertor pesado, herança de família, e mantinha as janelas fechadas por medo de barulhos da rua. Ele achava que o calor era só parte da vida no norte, mas não sabia que estava sabotando seu sono. A solução: ajuste a temperatura e refresque o corpo seu. Benedito começou a transformar suas noites com mudanças práticas. Primeiro, ele ajustou o ambiente do quarto. Trocou o cobertor pesado por lençóis de algodão leves que permitem a ventilação da pele, e abriu uma fresta na janela para deixar o ar circular, usando uma cortina leve para manter a privacidade. Ele também comprou um ventilador pequeno e silencioso, ajustado para um fluxo suave, mantendo o quarto entre 18 e 20 Fahrenheit, a faixa ideal para o sono. Para os dias mais quentes, ele passou a tomar um banho morno antes de dormir, o que ajuda a baixar a temperatura corporal. Mas o que trouxe um alívio extra foi incluir melancia na sua alimentação. Melancia é 92% água, o que ajuda a hidratar o corpo de forma suave, mas também contém licopeno, um antioxidante que reduz a inflamação e ajuda o corpo a regular a temperatura interna. Além disso, ela é leve e fácil de digerir, perfeita para o lanche da tarde. Seu Benedito passou a comer uma fatia de melancia com um toque de hortelã no meio da tarde 3 vezes por semana. Era como se meu corpo se refrescasse de dentro para fora, ele disse com um sorriso que lembrava as manhãs frescas de Belém. Em um mês, ele passou de acordar 3 vezes por noite, suado e inquieto, para dormir quase direto.
acordando apenas uma vez, sentindo-se renovado. Como você pode? Começar, ajuste a temperatura do quarto. Mantenha o quarto entre 18 e 22 Kelvin, usando ventilador ou ar-condicionado se possível, ou abrindo uma janela para ventilação. Use roupas de cama leves. Prefira lençóis de algodão ou linho que permitem a respiração da pele e evite cobertores pesados. Tome um banho morno. Um banho rápido, 30 minutos antes de dormir, ajuda a baixar a temperatura corporal e sinalizar o sono. Inclua melancia, coma uma fatia de melancia no lanche da tarde, 3 e 4 vezes por semana para hidratar e refrescar o corpo. Se o calor ou o frio estão atrapalhando seu sono, comente: quero um quarto mais fresco, e compartilhe uma mudança que você vai fazer para tornar suas noites mais confortáveis. Vamos criar um refúgio perfeito para o sono juntos. E agora, com todas essas peças no lugar, vamos reunir tudo o que aprendemos para transformar suas noites em um presente de descanso e renovação. Parte 8. Reconquistando o sono. Um novo começo para suas noites. Imagine fechar os olhos à noite e deslizar para um sono tão suave quanto uma brisa de fim de tarde acordando pela manhã com o corpo descansado, a mente clara e o coração leve, pronto para abraçar o dia. Para muitos de nós, entre 60, 70 ou 80 anos, esse cenário pode parecer um sonho distante, mas ele está mais perto do que você imagina. Ao longo desta jornada, exploramos 7 motivos que podem estar roubando suas noites, desde o relógio interno que perdeu o compasso até a temperatura do quarto, que não deixa seu corpo relaxar. Cada um desses desafios é normal, faz parte da dança da vida, à medida que envelhecemos. Mas aqui está a verdade mais poderosa: você pode mudar isso. Com pequenos passos feitos com carinho e paciência, suas noites podem se transformar em um refúgio de paz, e seus dias podem brilhar com mais energia, alegria e vitalidade. Revisitando os segredos do sono, vamos fazer uma pausa para reunir as peças desse quebra-cabeça que é o sono profundo. Primeiro descobrimos que o ritmo circadiano, nosso relógio interno, pode se desajustar com a idade, mas amêndoas sonecas curtas e a luz natural do entardecer podem ajudá-lo a encontrar o ritmo certo. Depois vimos como refeições pesadas à noite sobrecarregam o corpo, mas um jantar leve com abóbora servido mais cedo traz equilíbrio e calma. A luz azul de telas e lâmpadas brilhantes engana o cérebro, mas nozes e um quarto escuro com cortinas blackout criam um ambiente acolhedor para o descanso. O estresse silencioso mantém a mente em alerta, mas aveia e rituais como respiração profunda acalmam os pensamentos. A posição inadequada de dormir causa desconforto, mas cenouras e ajustes no travesseiro ou colchão aliviavam a tensão. A hidratação desequilibrada sobrecarrega a bexiga, mas pepinos e uma rotina inteligente de água mantêm o corpo em harmonia. E por fim, a temperatura do quarto, quando muito quente ou fria, perturba o sono, mas melancia e um ambiente fresco transformam a cama em um ninho de paz. Cada uma dessas soluções é como uma nota em uma melodia suave. Sozinhas elas já fazem diferença, mas juntas criam uma sinfonia que embala suas noites. E o mais bonito, essas mudanças não pedem esforços hercúleos ou remédios complicados. São gestos simples como comer uma fatia de melancia à tarde, ajustar um ventilador no quarto ou tomar um chá de hortelã antes de dormir. São formas de ouvir o seu corpo, de cuidar dele como ele tem cuidado de você por tantos anos. A história de Dona Alzira. Quero compartilhar a história de Dona Alzira, uma avó de 76 anos que vivia em uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro. Ela era conhecida por suas histórias contadas com tanto entusiasmo que os netos se reuniam em volta como se fosse uma roda de fogueira.
mas nos últimos anos, suas noites eram marcadas por interrupções. Eu acordava às 3 da manhã, às vezes suada, às vezes com o coração acelerado, sem saber por que ela me contou, com um olhar que misturava cansaço e esperança. Dona Alzira tentava de tudo, chás, orações, até contar estrelas pela janela. Mas o sono parecia fugir como uma borboleta que não se deixa pegar. Inspirada por histórias como as que compartilhamos, Dona Alzira decidiu experimentar. Ela começou com um jantar mais leve, incluindo uma sopa de abóbora com gengibre 2 vezes por semana. Trocou o celular à noite por um livro de contos, desligando as luzes brilhantes e usando uma lâmpada âmbar. Ajustou o travesseiro para dormir de lado, aliviando as dores no pescoço, e passou a comer uma fatia de melancia à tarde para se refrescar nos dias quentes. Também criou um ritual noturno. Escrevia 3 coisas boas do dia em um caderno, tomava um chá de maracujá e respirava fundo, deixando os pensamentos se acalmarem. Não foi mágico, mas foi real, ela disse, com um sorriso que parecia iluminar a sala. Eu comecei a dormir a noite toda, às vezes sem acordar nenhuma vez. E quando acordo, sinto que vivi aquele sono. Um convite para transformar suas noites às histórias de Dona Alzira, seu Manoel, Dona Maria, seu Antônio, Dona Lúcia, seu José e seu Benedito, nos mostram algo profundo. O sono é mais do que fechar os olhos. É um presente que você dá ao seu corpo, à sua mente, à sua alma. Cada noite bem dormida fortalece sua memória, ilumina seu humor, energiza seus dias. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com uma mudança pequena, talvez seja comer um punhado de nozes à tarde, abrir uma fresta na janela para deixar o ar fresco entrar ou escrever algo que te fez sorrir no dia. Cada passo é uma semente plantada e, com o tempo, essas sementes crescem em noites mais longas, mais profundas, mais restauradoras. Seu corpo ainda quer descansar. Ele ainda quer se curar, se renovar, te levar para amanhã cheias de vida. Ele só precisa de um pouco de ajuda, um pouco de atenção, de cuidado, de paciência. E quando você dorme bem, não é só o sono que melhora. É a forma como você vê o mundo, como abraça seus netos, como ri com os amigos, como vive cada dia com mais leveza. Você merece isso. Merece noites que te acolhem, manhãs que te recebem com esperança, dias que te fazem sentir vivo. Então hoje, faça um pacto com você mesmo. Escolha uma das dicas que compartilhamos. Talvez a sopa de abóbora de seu José, o ritual de respiração de seu Antônio ou a melancia refrescante de seu Benedito. E experimente por uma semana. Observe como seu corpo responde. Compartilhe sua jornada, porque suas pequenas vitórias podem inspirar outros. E acima de tudo, acredite, suas noites podem ser melhores e você não está sozinho nessa caminhada. Se você aprendeu algo hoje, comente: "Vou reconquistar meu sono", e compartilhe uma mudança que você vai fazer para transformar suas noites. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de noites mais tranquilas. Juntos, podemos espalhar o presente do sono profundo e viver com mais energia, alegria e saúde. Obrigado por estar aqui e que suas noites sejam um abraço de paz.